Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente ouve sobre sucesso e grandeza. É uma ideia bem radical, na verdade, a de que o verdadeiro poder não está em subir, em conquistar, mas em descer, de propósito. Parece um baita de um paradoxo, né? Pois é, vamos entender o que isso quer dizer. Então, pensem comigo. De um lado, a gente tem aquele caminho que todo mundo conhece, né? A escada do sucesso, a corrida por status, por aplausos, por reconhecimento. É o que está aí em todo lugar. Mas do outro lado, existe uma trilha completamente diferente, um caminho de esvaziamento, de serviço, de sacrifício. E é nesse contraste gritante, nessa oposição de ideias, que a nossa reflexão de hoje se âncora. A mente de Cristo. Ok, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, para entender essa mentalidade, a gente precisa falar de uma coisa chamada humildade voluntária. E o pulo do gato aqui é justamente a palavra voluntária. Sabe, não se trata de fraqueza, de ser forçado para baixo, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma escolha, uma decisão super consciente e, na verdade, muito poderosa. É a atitude de alguém que tem todos os direitos, todo o poder, mas escolhe não se agarrar a isso. Em vez disso, escolhe ser. E é aí que o paradoxo fica ainda mais claro. Nessa lógica do reino de Deus, as regras do jogo são completamente invertidas. O caminho do mundo diz: quem se exalta, aparece. Mas aqui a lógica é outra. Quem se humilha é que é exaltado. É uma virada de 180 graus no nosso instinto natural de querer sempre estar por cima, de se promover. Tá, mas para essa ideia não ficar só no campo da filosofia, vamos olhar para o exemplo máximo disso. A jornada descrita lá em Filipenses capítulo 2 mostra que isso não é só um conceito, é uma história real, uma jornada de descida. Olha só que jornada impressionante. Começa no topo, no lugar mais alto que se pode imaginar, igual a Deus. Mas, em vez de se apegar a isso, o primeiro movimento é para baixo, ele se torna servo. E a descida não para por aí, ela continua, na obediência. Uma obediência que vai até as últimas consequências, até a morte, e morte de cruz. É como se esse caminho de esvaziamento fosse a única rota para a verdadeira exaltação. Ok, ver um exemplo tão extremo assim, claro, faz a gente se perguntar, e na nossa vida, como é que se vive desse jeito? Como pegar um princípio tão gigante e transformar isso em atitudes do dia a dia? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Chega de conceito, vamos para a prática. Como é que essa humildade se aplica no nosso cotidiano? Então, vamos lá. Na prática, o que isso significa? Primeiro, abrir mão daquela necessidade de ter sempre a razão, de querer reconhecimento o tempo todo. Segundo, escolher servir, mesmo quando ninguém valoriza, quando não tem plateia. E por último, que talvez seja o mais difícil, permanecer fiel àquilo que se entende como a vontade de Deus, mesmo quando isso custa caro para a gente. Certo, mas agora a gente entra num ponto crucial, que é o fruto da graça, porque é muito fácil confundir as coisas aqui. Qual é a relação entre essas atitudes e a salvação? Entender isso é fundamental para não cair numa cilada. E a ideia central é esta: as nossas obras, as nossas ações de humildade e serviço, elas não nos salvam. Não são uma moeda de troca, entende? Elas não compram a salvação. Então, se não são uma moeda de troca, o que elas são? Elas são o que se chama de fruto da transformação. A analogia da árvore é perfeita para isso. Uma macieira não dá maçãs para virar uma macieira. Ela dá maçãs porque ela já é uma macieira. Da mesma forma, essas ações de serviço não são feitas para se obter a graça, mas são evidência, o resultado natural de uma vida que já foi alcançada por essa graça. E no fim das contas, a motivação por trás de tudo isso pode ser resumida em uma frase. A mente de Cristo não busca ser vista, mas se oferece por amor. O motor aqui não é a busca por aplausos ou validação. É simplesmente o amor. Um amor que se doa, sem pedir nada em troca. E a gente fecha com o versículo que deu origem a toda essa conversa. Filipenses 2,5 nos diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, não é só para a gente admirar de longe, é um convite para que essa mentalidade esteja em nós. E isso deixa uma pergunta no ar, né? No mundo que grita o tempo todo para a gente subir, o que significa hoje, na nossa vida, escolher de propósito o caminho para baixo?